bom dia! 9 horas aqui do horário de Brasília e estamos chegando à reta final da nossa série de lives aqui no Instagram, compartilhadas lá no YouTube, que fazem parte, né, dessa nossa formação aí pela Masterclass, que vai ser na próxima terça-feira, 20 de maio. Se eu fosse você, eu não perdia, porque está maravilhosa, conteúdos incríveis. Se você está aproveitando todo o nosso contexto aqui diariamente, imagino que você vai aproveitar lá com a gente no Zoom direto, né? O que você vai carregar para você de ferramentas importantes aí dentro do seu processo de identificação emocional. E quando a gente fala de identificação emocional, a gente não pode deixar de falar sobre a questão da liderança. Eu coloquei aí no título, né, da nossa apresentação de hoje, liderança emocional, e aí a gente puxa bastante o aspecto de liderança no profissional, quando você pensa, né, automaticamente nisso. Mas é importante que você não olhe só sobre esse aspecto, sobre o aspecto de que quando a gente está falando de liderança, a gente está falando daquela liderança profissional, de uma equipe, de um departamento, de um time. A gente não está só falando sobre isso. E refletindo aqui sobre o nosso tema, a gente sempre vai mais fundo do que isso. Porque quando eu trago esse assunto da questão da liderança, eu reflito e penso que se a gente não tem autoliderança, que vem antes de qualquer outro tipo de liderança, você pode querer ser líder na sua equipe profissional, no seu trabalho, se você trabalha em algum lugar que exige a questão da liderança, você pode empreender e querer ser o líder do seu segmento, você pode querer ser líder da sua comunidade, você pode querer ser líder na sua família, líder no seu movimento social, líder engajando alguma coisa. Mas para e pensa, se a pessoa que está se movimentando nesse sentido da liderança, ela não obtiver a autoliderança, ela não vai conseguir chegar absolutamente a lugar nenhum. Porque todo líder é aquela pessoa que consegue manejar, que consegue direcionar, que consegue elaborar muito seguramente os seus movimentos internos. Então, quando a gente está falando de liderança emocional, é refletir sobre isso. Porque todo esse processo que a gente está trazendo aqui, a gente está incluindo no contexto das emoções, a gente está olhando para o aspecto emocional da coisa, como é que eu gerencio e dinamizo tudo isso. Mas quando eu trago o movimento da liderança junto, eu abro o leque e penso sobre isso de uma outra perspectiva. E aí, eu estou pensando sobre o equilíbrio, eu estou pensando sobre o autodomínio, eu estou pensando sobre a autorresponsabilidade. Não existe liderança sem autorresponsabilidade. E eu estava aqui ainda, uns poucos minutos atrás, refletindo, né, recebendo aqui os downloads do que eu ia trazer no tema de hoje. E aí pensando sobre isso. Você pode ter como objetivo emagrecer X quilos. Você pode ter como objetivo parar de fumar. Você pode ter como objetivo comprar uma casa. Você pode ter como objetivo mudar de cidade. Você pode ter como objetivo praticar um novo hobby. Você pode ter como um objetivo se aprofundar no idioma, fazer uma nova formação, fazer transição de carreira, entrar num relacionamento, sair de um relacionamento. Se você não assumir a autorresponsabilidade e a autoliderança embutida em todos esses processos, você não vai conseguir dar um passo. Porque é a liderança, ou melhor, a autoliderança, que provoca em você a força de vontade, a coragem,
a movimentação, o propósito, né, tão famoso aí, que eu às vezes pego até ranço dessa palavra, propósito. Mas é sobre isso, né? É sobre você olhar essa perspectiva. A perspectiva de que valores estão interligados e interconectados nesse seu primeiro passo. Eu não consigo ser líder de qualquer coisa que seja se eu não tenho essa autorresponsabilidade. Se eu não passo primeiro pela peneira de introduzir na minha vida virtudes e valores essenciais que vão me levar a me mover em direção aos meus objetivos. Então, como é que eu quero me intitular, ou eu quero que me considerem ser líder de algo, de um movimento, de uma ideia, de um projeto, de um trabalho, do que quer que seja, se eu não consigo liderar minha própria vida, se tá tudo indo ladeira abaixo, minha saúde tá ruim, meus relacionamentos estão ruins, minha vida social tá ruim, meu trabalho tá ruim, então como é que eu posso pensar em liderar qualquer coisa se eu não estou conseguindo liderar a mim mesma? É uma incongruência. E quando a gente está incongruente, a gente não se estabelece, a gente não cria pilares, a gente não se sustenta. A nossa verdade é muito frágil. Então a gente precisa pensar sobre isso. Quando eu estou falando de liderança emocional, não estou falando do líder que vai lá e move a equipe, inspira a equipe, cria sucessores. Não! Liderança emocional é muito mais do que isso. Liderança emocional é você perceber todo esse trajeto que a gente fez até aqui, perceber a sua vulnerabilidade, perceber o seu autorrespeito, perceber o seu autovalor, perceber que tipo de relações você constrói hoje, perceber que tipo de vícios você ainda se permite carregar, porque você ainda sustenta uma estrutura que para o seu coração não tem mais sentido, não tem mais valor. Liderança emocional é sobre isso. É sobre você pegar o machado, cortar a tua árvore lá no pezinho dela, se for preciso, se ela estiver cheia de cupim dentro, porque ela não vai conseguir florescer e te dar frutos. E dependendo do caso, você arrancar essa árvore antiga aí pela raiz e você colocar uma muda nova ali. Mas vai dar tempo, eu tenho já 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. A nossa perspectiva de vida, caso você não saiba hoje, nos permite aí uma longevidade muito maior do que os nossos avós tiveram. Eu, inclusive, já ultrapassei, acho que a idade da minha avó materna aqui na Terra. Depois minha mãe vai me corrigir se eu estiver errada. E provavelmente posso alcançar a idade que a minha avó paterna alcançou, 98 anos. E como é que eu quero alcançar isso? Que espécie de longevidade eu quero ter? Se eu não tenho liderança da minha própria vida? Se eu me alimento de qualquer jeito, se eu durmo de qualquer jeito, se eu não coloco meu corpo para se exercitar, que é fundamental, e a tecnologia tem tirado a gente desse hábito, que há milhares de anos sempre foi fundamental. Como é que eu quero chegar com essa longevidade? Eu quero chegar dando trabalho para as outras pessoas? Eu quero chegar tendo autonomia? Eu quero chegar lúcida mentalmente? Se eu quero isso, se eu quero essa liderança que muitas pessoas hoje já alcançam, eu tenho que começar a me preparar. E quando eu estou falando de liderança emocional, eu estou falando de tudo isso, porque as emoções, elas não aguentam, não se sustentam dentro de um corpo doente,
dentro de um corpo inflamado. E como é que a gente inflama o corpo, Van? Fazendo tudo isso que eu falei. Se alimentando mal, dormindo mal, não bebendo água, não fazendo atividade física, não fazendo o básico bem feito. A gente não faz nem o arroz e feijão e quer pegar o carro de Fórmula 1 e dirigir lá. Alta tecnologia, inteligência artificial, tudo automático, mais de 300 km por hora. Cara, você não tá nem sabendo subir no ônibus. Porque teu corpo tá todo bagunçado, você não dorme, você usa remédio para dormir. Você nem sabe como é ter um sono natural hoje. Tem milhares e milhares de pessoas nessa pegada. Não sabe o que é mexer o seu corpo. Minha flexibilidade ainda não é das melhores. Eu tô melhorando isso ano após ano no Pilates, mas eu ainda tenho chão. E ainda tenho perseverança de melhorar. E estou usando outras ferramentas para isso. Mas e a pessoa que nem saiu do sofá ainda? Que tá lá no sofazão, celular na cara, só rolando feed, vendo bobagem no TikTok, vendo bobagem no Instagram, dando risada. Como é que tem liderança emocional? E aí, a gente precisa começar a pensar em quais pilares se sustentam quando a gente cria essa autorresponsabilidade e essa autoconsciência que eu falei agora, na liderança emocional. A liderança emocional possui 5 pilares para se sustentar. Então toma nota para ver se você pratica algum deles aí, né? O primeiro é a autopercepção. Então toda essa introdução que eu fiz aqui é para a carapuça servir aí do outro lado. Na sua autopercepção, como é que você está cuidando do seu corpo hoje? Porque se o emocional tá male, que dirá o corpo físico, né? Como é que tá essa autopercepção do corpo? Porque o corpo, ele conversa com a gente o tempo todo. Mas a gente parou de escutar. Se a gente não escuta o nosso corpo, como é que a gente quer ser o líder capaz de escutar outras pessoas? Capaz de escutar o ambiente? Capaz de escutar uma equipe, um departamento? Capaz de escutar o que uma empresa necessita de verdade? Se eu não tenho nem autopercepção, nossa, com dor de cabeça. Aí vou lá, tomo um analgésico. Por que eu fiquei com dor de cabeça? Não sei, não olhei, não senti, não percebi, não entendi qual a dinâmica do movimento. E quando a gente fala de liderança emocional, é a autopercepção das emoções. O que de emocional que me gerou aquela enxaqueca? O que o meu emocional apontou no decorrer da semana, no decorrer do mês, que meu estômago reclamou? Não consegui uma digestão muito boa. Será que foi o que eu comi? Ou será que foi o meu emocional? Porque a raiva, a tristeza, a culpa, a vergonha também incomodam o estômago, também incomodam a cabeça, também incomodam o coração, também incomodam o braço. Elas incomodam e elas inflamam o corpo da mesma maneira que os alimentos multiprocessados, ultraprocessados, que os medicamentos. Então, se eu ainda passo por um processo emocional que me inflama, tomo medicamentos excessivamente, me alimento mal, meu corpo tá totalmente fora da minha autopercepção. Eu não consigo nem ouvir o que ele fala muito baixinho. E nós aqui do lado de cá, né, do Ocidente, temos esse hábito de nos auto-boicotar. Essa percepção, ela é mais fácil, mais fluida lá pelo pessoal do Oriente, né? Os orientais têm mais esse aspecto da percepção, ou pelo menos os milenares
conservavam isso, né? A medicina chinesa está aí para nos comprovar essa autopercepção. Passando da autopercepção, a autogestão é o segundo pilar. Então, a autogestão é, se eu percebi algo de errado no meu corpo, nas minhas emoções, eu vou começar a gerenciar. O que é que eu preciso para gerenciar? Terapia? Preciso levar um conteúdo denso para o meu terapeuta? Preciso me aprofundar num conteúdo que me incomoda há milhares de anos, mas eu não levo para terapia porque eu tenho medo de atravessar esse resultado? Então, como é que eu vou gerenciar esse processo interno? Vou começar a melhorar a minha atividade física, vou começar a melhorar a minha alimentação, vou começar a melhorar o meu sono para que eu não precise de remédio para dormir? Ou não, ainda vou continuar dando murro em ponta de faca? É a minha escolha. Se eu estou falando de liderança, se eu estou falando de liderar a mim mesma, quem é o responsável, se não eu? Quem é a pessoa que precisa virar a chavinha, se não eu? Não é o exterior, é o interior. E eu nem me veio agora a questão, não vou trazer esse assunto aqui porque é polêmico, outro dia a gente fala sobre isso. Passou um download aqui, mas eu não quero falar sobre isso. O nosso terceiro pilar da liderança emocional é a empatia ativa. Mas a empatia ativa só existe se eu tenho empatia comigo mesma. Se eu tenho autorreconhecimento de onde existem falhas em mim, emocionais, relacionais, sociais, profissionais, que eu preciso cuidar, que eu preciso resolver. Não adianta eu me jogar no colo do outro, numa empatia de querer salvar o outro, que aí eu atropelo tudo, sendo que eu não estou me olhando antes de qualquer coisa. E aqui é muito a conexão da pessoa compulsiva por agradar, né? Da pessoa boazinha, da pessoa excessivamente preocupada com o outro e que esquece de si mesma o tempo todo. Mais comum do que a gente imagina. E essa pessoa boazinha muitas vezes entra num processo de autossabotagem onde ela se conecta diretamente com a raiva o tempo todo. E essa raiva consome, essa raiva de não tô caminhando, essa raiva de não tá dando certo, essa raiva de nada tá avançando, porque eu ainda fico olhando para fora, ao invés de eu olhar para dentro. O que eu preciso ajustar do lado de dentro? Então essa empatia ativa, ela vem junto com a escuta ativa, que faz parte de mim, do meu processo. De me posicionar diante de mim, diante do espelho e ver o que esta pessoa que acorda e dorme comigo todos os dias precisa nesse momento. E ser muito sincera nessa autoavaliação, antes de qualquer coisa. A aula da liderança tá puxada hoje, né? Me conta aí nos comentários. A aula da liderança tá puxada hoje. Meu Deus, sexta-feira veio com tudo, né? O quarto pilar é a resiliência. Mas lembra que a gente falou sobre a resiliência essa semana? E a resiliência não é você empurrar a dor para debaixo do tapete e fingir que você é uma pessoa forte o tempo todo. Não é dessa máscara que a gente está falando. A resiliência é, inclusive, ter a flexibilidade de você entender que você precisa de ajuda e que você tem pessoas disponíveis para te ajudar. Só que você vai ter que fazer um movimento de coragem, de força de vontade, que é fielmente parar para olhar. Parar para entender
parar para identificar onde é esse movimento da resiliência. Onde é que a corda está esticada demais? E a flexibilidade da resiliência lembra do bambu, né? O bambu é alto, mas é fino e flexível. Se vem uma ventania, ele tá lá. Balança, mas não cai. Mas desde que ele tenha essa flexibilidade assumida, essa flexibilidade genuína, e não colocando toda a sujeira para debaixo do tapete. Porque não é sobre isso. Não é sobre se automutilar. Não é sobre se sufocar. Não é sobre se sobrecarregar. A resiliência. A resiliência vai dentro do meu autorrespeito, dentro do meu amor próprio, dentro da minha significação. Amar ao próximo como a ti mesmo, sabe? Já ouviu essa frase em algum lugar? É similar para você? É familiar? Pois é. Não existe o próximo se não existe o eu antes. E é um exercício que a gente precisa elaborar e praticar todos os dias. E o último e quinto pilar da liderança emocional é o autocuidado. O autocuidado é sobre isso. O autocuidado é eu me fazer parte, eu me colocar como parte, antes de mais nada, para que eu consiga me ver, me enxergar. Então, não existe liderança emocional sem esses 5 pilares. A sua autopercepção, a sua autogestão, a sua empatia ativa, a sua resiliência e o seu autocuidado. Todos os 5 pilares passando por você, essencialmente. Enquanto não existir esse gerenciamento, você não consegue efetivar a liderança em nenhum lugar. Você não consegue levar para as outras pessoas o respeito de si mesmo. O respeito de que você é um profissional qualificado, o respeito de que você é um pai, uma mãe qualificada, um ser humano qualificado, um profissional qualificado. Porque você permite que algumas concessões são feitas e essas concessões, às vezes, são muito prejudiciais a você. Então, a liderança emocional ela só pode acontecer, só pode agir quando a gente fortalece esses 5 pilares. E os pilares são fortalecidos em nós, não fora. Não existe. Não existe liderança fora se não existir liderança dentro. É simples assim. E Simon Sinek, o cara mais top no assunto de liderança da atualidade, já nos diz que liderança é uma escolha. E essa escolha passa pela minha autorresponsabilidade de ser líder comigo mesmo. Na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas propagações, na minha verdade. Genuinamente, se eu quero ser líder, eu preciso me liderar. Eu preciso me colocar em primeiro lugar. A gente já tá indo para os nossos minutos finais, porque 30 minutos passa rápido pra caramba. E antes de finalizar, de fazer as reflexões, já quero agradecer quem já está inscrito na Masterclass de terça-feira, 20 de maio. Link tá na bio do Instagram, na descrição do YouTube. Vai ser incrível, o material tá supimpa. E as inscrições se encerram na próxima terça, porque a aula já é na terça às 20 horas, tá? A gente vai fazer a nossa live hoje, na segunda-feira a gente faz mais uma, para fazer uma espécie de
clareamento, né, do que a gente vai dar na terça-feira efetivamente, para você ter bem claro o que é a proposta da nossa Masterclass. E eu espero que você esteja lá comigo nessa turma. Espero que você use muito bem esse material na sua vida. Espero que seja de grande valia para você. E aí eu te deixo algumas reflexões aqui para essa sexta-feira maravilhosa. Qual desses 5 pilares você quer fortalecer primeiro na sua vida? Escolhe um para você começar a fortalecer, porque nosso cérebro, você sabe, ele não vai deixar você fortalecer os 5 de uma vez. Então escolhe um, o mais importante. Começa, fortalece ele em 30 dias. Quando os 30 dias estiverem ok, passa para o outro e assim sucessivamente, tá? Não queira puxar os 5 de uma vez, porque não rola, não vai dar certo. Neuroplasticidade é um passinho pequeno a cada dia. Como você descreve o seu estado emocional hoje? Como você chegou aqui na nossa aula de hoje? Reflete sobre isso. Como é que as suas emoções estão interagindo com você internamente? Como é que você está permitindo que essas emoções interajam aí com você? E liderança emocional, a última reflexão, não é sobre aguentar firme, ficar lá rígido como um carvalho. Não. É saber que em grandes e grandes momentos você vai ter que ser flexível como um bambu. Você vai ter que ser resiliente como a água e contornar alguns obstáculos. E em alguns momentos você vai ter que ser como fogo. Apagar e destruir coisas que já não fazem mais sentido para que novas coisas renasçam aí dentro. Principalmente novas estruturas, novos pensamentos e uma nova versão de você. Mas isso dá um trabalho, né? Dá muito trabalho. Será que dá trabalho? Ou dá mais trabalho viver do jeito que você está vivendo hoje? No meio da dor, no meio da dificuldade, no meio dos desafios, no meio dos relacionamentos insatisfatórios, no meio de um trabalho que sabe Deus como é que tá, no meio de uma falta de realização, no meio de uma vida que está no piloto automático. É mais fácil lidar dessa forma? É mais leve? Ver muitas coisas fora do lugar e você sentindo que está permanentemente fazendo a corrida dos ratos? Lutando para sobreviver, como muitas pessoas gostam de dizer? Ah, mas a vida é assim, a vida é dura, eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. Síndrome de Gabriela, que chama isso. A pessoa que nasce assim, vive assim, vai morrer assim, sofre da síndrome de Gabriela. E a gente sempre pode melhorar, se reinventar. É isso que se chama evolução. A gente está aqui para evoluir. Se você não quer evoluir, quer ficar na sua, do jeito que tá aí confortável para você, paz e bem da mesma forma. Eu respeito a sua escolha. Mas se você é do time que quer melhorar, que quer evoluir, que quer crescer e que quer fazer algo bom ainda na sua vida, para você e poder auxiliar a vida de outras pessoas, começa por você a fazer esse novo processo. Esse processo de elucidação, de claridade, de renovação. É sempre possível, a gente sempre pode melhorar. Tem sempre algo que a gente pode aprender, tem sempre algo que a gente pode ensinar, tem sempre algo que a gente pode fazer brilhar por aí. Mas a escolha é nossa, de fazer diferente. Segunda-feira tem mais. Minha imensa gratidão a todo mundo que assistiu a gente aqui ao vivo. Amo vocês. Minha imensa gratidão a você que está nos vendo pelo YouTube na reprise. As aulas vão sair do ar, vão todas lá para a plataforma da Masterclass.
e você lá vai poder rever quantas vezes você quiser, mais o nosso conteúdo de aula da terça-feira. Um grande beijo, fica com Deus e até!